né? Eu sinto saudade da gente, eu sinto saudade de estar aqui, eu sinto totalmente em casa. Eu louvo a Deus por isso. E nós chegamos no final do ano, então eu não tive nenhuma chance de vir aqui adorar com vocês, né? Eu falei com o profeta Davi, a gente tentou achar uma data, né? Ainda esse ano, para poder estar junto aqui, e a gente quase não achou, né? E infelizmente ele, nessa viagem para o Chile, era a única data que a gente achou que era possível estar aqui. Então, quero que vocês entendam que vocês não precisam de alguém que venha ministrar a palavra aqui. Com certeza não foi para isso que foi para ministrar uma palavra. Vocês não precisam disso. Deus tem falado com vocês. Deus tem feito coisas extraordinárias. Mas só para a gente estar junto, para a gente viver amor. Amém? Amor não é uma declaração, é uma ação. Então, eu estou muito feliz por estar aqui nesse dia. Mas, quando a gente combinou de estar aqui nessa data, a gente não passou pela nossa cabeça ainda o que Deus queria fazer nesses próximos dias. Eu queria dar um relato sobre isso. A gente tem visto o que tem acontecido no Brasil, as lutas que eles têm tido com corrupção, com uma crise financeira que tem abalado as estruturas da nação, a crise institucional que tem tocado o governo, tem tocado as instituições, o Congresso brasileiro, né? Um irmão nosso que preside o Congresso que está envolvido até o último fio de cabelo nessa mesma corrupção e diz com todas as evidências que o dinheiro que está na Suíça não é dele. E é uma situação muito vergonhosa para todos nós. Né? E a gente tem orado para que esse homem se arrependa e a dano próprio possa chegar diante da nação e dizer: gente, eu errei, eu confesso o meu pecado, e ainda que eu tenha que ir para a cadeia, eu quero que o nome de Jesus seja engrandecido no meu arrependimento. É por isso que a gente tem orado. E eu acho que, como vocês sabem, eu faço parte de um grupo chamado Conselho Apostólico Brasileiro. A gente tem se debatido que a gente tem falado demais e agido de menos. E quando essa situação que aconteceu na semana passada, de estourarem, não é, aquelas barreiras lá em Minas Gerais, entenda qual foi a nossa percepção. Aquela barragem, ela já existe há décadas. Mas eu nunca ouvi falar naquilo. Alguém já tinha ouvido falar naquelas barragens antes do que aconteceu? E por que tem aquilo? Porque as riquezas do Brasil, para serem extraídas, precisa de um processo, inclusive químico, né? E um processo de depuração das coisas. E esse processo, para tirar as riquezas do nosso chão, gera um monte de dejeto, gera um monte de lama, um monte de terra improdutiva que não vale nada. Isso estava sendo acumulado e nenhum de nós sabia. E as riquezas que foram tiradas do nosso chão, não foi do teu bolso, foi? Foi pro bolso de alguém aqui? Estranho isso, não é? As riquezas do nosso chão são tiradas da gente, a gente não recebe nada com isso, e essa lama toda que sobrou é jogada na nossa cara. De repente, duas barreiras rompem, e essa lama inteira desce, varrendo Minas Gerais, caiu no Rio Doce, e está chegando no Espírito Santo, já chegou na verdade, no Espírito Santo. O meu avô, ele fundou várias igrejas na beira do Rio Doce, em Colatina, em Linhares. O meu pai, uma época da nossa vida, ele estava vendendo de todas as coisas de São Paulo para ser pastor em Linhares. E aí depois Deus nos deu uma direção diferente e nós ficamos. Mas era uma terra onde eu ia viver, onde tinham certamente as pessoas que eu conheci na minha infância e que estão passando por essa crise lá. Não parece uma parábola isso? Não parece que Deus está mostrando que aquilo que aconteceu em Minas Gerais é o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Estão arrancando as nossas riquezas, está sobrando um monte de dejeto, um monte de lama, está vindo na nossa cara agora. Essa semana, alguns viram, não é? A prefeita de Governador Valadares. Alguém escutou esse áudio, não? Essa mulher chorando e pedindo que os cristãos orassem, porque a única coisa que pode impedir que Governador Valadares se transforme num deserto é a intervenção divina. Toda a água que tem em Governador Valadares vinha do Rio Doce, só que o Rio Doce agora virou lama. Não tem mais água na cidade. Ela disse: a água que nós temos nas nossas caixas é a água que nós temos. Quando acabar essa água, não vai ter água para beber. A prefeita,
tem gravado esse áudio, acho que a Cris viu, a prefeita chorando, pedindo, por favor, orem, intercedam para que Deus faça alguma coisa. Senão, as pessoas vão ter que ser tiradas daqui e vão para os lugares, para casa de parentes, porque aqui em Governador Valadares não há mais chance de vida. Governador Valadares, na década de 80, 90, início dos anos 2000, era a cidade que mais exportava brasileiros. As pessoas de lá saíam aos milhares para tentar uma vida melhor fora do Brasil. A Bíblia diz que quando um povo peca contra o Senhor, Deus faz a terra vomitar os seus habitantes. A gente via quantos cidadãos de lá indo ser engraxados nos Estados Unidos, ser babysitter nos Estados Unidos, ser prostituta nos Estados Unidos, tentando uma vida melhor. E a gente percebia que eles não mudavam de vida. Eles iam para os Estados Unidos e continuavam com a mesma vida miserável lá que tinham aqui. Só que lá eles ganhavam em dólar a vida miserável que tinham aqui, não mudou nada. Mas agora parece que alguma coisa está dizendo, não, o governador Valadares vai se transformar numa cidade fantasma. Tudo isso aconteceu nesses dias. E, de alguma forma, Deus tem movido o nosso coração para que a gente clame a Deus. Eu não sei quantos assistiram isso. Há um deputado federal chamado Cabo Daciolo. Ele é um deputado federal do Rio de Janeiro, que foi eleito pelo PSOL. Quem conhece o partido PSOL aqui? O PSOL é o resto do restolho do PT, não é? O João Williams é do PSOL. E o João Williams deve ter manifestado, ficando com a mão para trás. Quando a primeira atitude desse Cabo Daciolo foi tentar uma emenda constitucional, para que na Constituição está escrito assim, que o poder, todo o poder emana do povo e para o povo, né? Então ele queria mudar a Constituição para que todo o poder emanasse de Deus, não é? Era a percepção dele sobre o poder. Todo o poder emana de Deus. Ele entrou com uma emenda constitucional e é óbvio que o PSOL expulsou ele do partido, amém? Óbvio. Esse cara é crente, ele era bombeiro. Ele fez uma movimentação lá no Rio de Janeiro para salários de bombeiros e o PSOL ofereceu para ele uma legenda. Você não quer ser candidato, tem que ser um cara articulado, ele crente, que topo. E ele foi eleito pelo PSOL. Agora é óbvio que ele já foi expulso, amém? Ele está sem partido. Mas esse irmão nosso, amém? Ele é da Igreja Boa de Neve do Rio de Janeiro. Esse irmão nosso, ele vai lá na tribuna. Quem assistiu isso? É demais, você precisa assistir esse negócio. Ele sobe na tribuna, não é? Da Câmara dos Deputados em Brasília, e ele sapateia, ele ora em línguas, ele profetiza, amém? E ele diz, lendo a Bíblia para o presidente da Câmara, que é um irmão nosso, que o juízo começa pela casa de Deus, não é? Esse homem é sério. Esse homem, ele não profetiza na igreja e para a igreja. Ele profetiza no maior púlpito da nação, que é a Casa do Povo. Amém? A Casa do Parlamento Brasileiro. Lá ele foi usado como profeta de Deus. Não é? E aí depois ele trouxe uma outra declaração bombástica também, através da palavra de Deus. E agora, há 10 dias atrás, na quinta-feira, não da semana anterior, ele chega no plenário e ele diz o seguinte, senhor, acho que era alguém que presidia a sessão, ele pede licença, e ele começa a citar 2 Crônicas 7:14, não é? Ele diz assim, o meu povo vai orar, vai jejuar, em uma semana Deus vai fazer um avivamento nessa nação. Gente, isso mexeu comigo. Eu recebi esse vídeo, era mais ou menos 1h30 da manhã, daquela quinta-feira. Eu não consegui dormir à noite. Eu escrevi para todo mundo que eu pude, mandei esse vídeo e Deus precisa fazer alguma coisa, ele precisa tomar uma atitude, não é? E eu recebi poucas respostas, não é? Só que é uma palavra que está sobre a nossa vida, de que aquele que enche a sua aljava de flechas nunca terá problema quando se deparar com seus inimigos. Amém? Eu tinha os meus amigos, tinha filhos, e eu fui ligando para cada um, e todos estão dizendo, nós estamos juntos nisso. Nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos orar. Amém, irmão? Sábado à noite, eu sabia que a gente ia fazer alguma coisa a partir do domingo, mas o que fazer a gente não sabia. Eu sabia que a gente tinha que ter uma semana de jejum, oração e clamor e decretos, mas quais decretos eu não sabia. Todos estão aqui, irmão? Eu sei que domingo passado a gente começou o dia nessa pegada e vamos buscar Deus, e aí eu recebo um e-mail do profeta Dario. Aleluia.
Se eu fiquei sem dormir, eu estou dormindo 3 dias. Ele mandou essa Bíblia. Pronto, ele mandou pronto o negócio. Cara, quando você se entrega a Deus, Deus prepara tudo. Ele deixou que não dormiu. Eu falei, aleluia, amados, veio pronto. Com algumas coisas que tocavam no ninho das águias, especificamente, isso a gente fez algumas alterações para que fosse mais abrangente, tocasse em outras igrejas. A gente pegou um decreto que Deus estabeleceu aqui e compartilhamos com tantos lugares. Hoje, às 6 horas da manhã, em Recife, lá tem uma Praça da República. Hoje é o dia da proclamação da República no Brasil. Na Praça da República do Recife, irmãos se encontraram lá para orar e para fazer esses decretos. No Rio de Janeiro, onde foi proclamada a República, 1889, não é? Mais um grupo de irmãos se encontrou lá. Em Fortaleza, em Ribeirão Preto, em Jaú, no centro de José. O apóstolo estava ministrando a igreja do Paulo de Pierre. Foi para a praça, vamos ligar! Aleluia! Em Goiânia, em Jaú eu já falei, Fortaleza eu já falei, um monte de lugar, aleluia! E a gente hoje na Praça da República em São Paulo, já estamos montando gente, adorando, nos dividimos em 5 grupos. 2 estavam fazendo os decretos, como a gente foi lendo um por dia, não é? A gente hoje, para dar a 7ª volta, nós vemos todos de uma vez, aleluia. Eu falo 1h30. Glória a Deus. E aí outros ficaram lendo a palavra, e um grupo adorando no meio, depois escutando o chofar quando terminaram, todo mundo se juntou, foi uma glória. Um monte de endemoniado veio, os caras foram libertos, aleluia. Foram para os policiais, foi tremendo, Deus falou, amém. E Deus preparou desse dia, eu encerrar esse tempo aqui. Amém. Em nome do Senhor. Estou aqui com a minha títula, a minha primogênita, a minha filhinha amada, louvado o nome de Jesus. A Carla era para ter vindo conosco, mas o Boato amanheceu essa noite inteira tossindo, não estava bem, então ele ficou. Mas a gente veio aqui para ver, a gente ama vocês. É grato por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida, do apóstolo Dario, da pastora Cristina e todos os ministros dessa casa. Amém, amados? Eu queria falar um pouquinho disso que a gente tem feito, mas que a gente, tudo que é bom dá para melhorar. Tudo que é maravilhoso de Deus na nossa vida, dá para aperfeiçoar. Dá para a gente alcançar mais o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu queria, se você pudesse abrir comigo a Bíblia, em Marcos capítulo 14. Eu queria ler um texto contigo, amém? Amém. Se você me permitir, eu quero ler 3 textos que contam a mesma história. Contam a mesma história com visões diferentes. Pessoas que estavam juntas lá, não é? E que tiveram percepções diferentes. O primeiro relato é de Marcos. Eu sei que você conhece bastante sobre Marcos. Marcos, ele era um discípulo de Pedro, não é? Ele não conheceu Jesus, ou pelo menos se conheceu, ele era muito criança no ministério de Jesus, mas ele era sobrinho de Barnabé. E quando Paulo briga com ele, não é? Ele não quer ficar comigo, o Pedro pega ele e passa a discipulá-lo. E o Evangelho de Marcos tem a marca de Pedro. É o Evangelho curto e grosso, amém? Você viu Jesus expulsando demônios do primeiro capítulo ao último, amém? Não tem muito serelé, é pau, amém? E a marca, o caráter do apóstolo Pedro. E nesse texto aqui, fala do último Shabat, o último momento de descanso de Jesus antes de tudo que ele ia sofrer na cruz do Calvário, não é? Era despedida. Jesus estava dando um tchau, ele como é o Senhor, ele tinha o direito de escolher aonde ele queria passar o último final de semana livre da vida dele. Ele quis passar com amigos, ele quis passar com gente que sabia que amava ele. Amém, amados? Então vamos ler. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e que, quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si
desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, mas os pobres... porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez, para a sua memória. Amém, amados? Louvado é o nome de Jesus. O que eu quero destacar nesse texto tão conhecido, amém? E compartilhar contigo. Tudo bem, como eu disse, era a despedida de Jesus, né? Ele estava na casa do Simão leproso. Ele era conhecido assim. Mas ele foi curado da lepra, senão não tinha nem casa o homem, amém? Jesus curou esse homem. Mas ele ficou conhecido como um cara que era leproso. Ele era um indigente, alguém que ninguém podia chegar perto. Mas agora ele se tornou um habitante de uma casa, de uma família. Ele certamente era vizinho, morava perto dos amigos de Jesus. Um deles, Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus estava na casa desse homem, não é? E daí a pouquinho aparece alguém com um perfume caríssimo. E essa pessoa quebra esse vaso, esse frasco de perfume e derrama tudo sobre Jesus. Jesus fica tão tocado com essa atitude, não é? E quando ele percebe que as pessoas começam a confrontar essa mulher, a julgar essa mulher, porque ela tinha aparentemente desperdiçado alguma coisa com Jesus. Entenda isso. Eu quero falar um pouquinho sobre desperdício e sobre investimento. Não é? Para as pessoas que estavam assistindo aquela cena, as pessoas consideraram que aquilo que ela fez para Jesus era um baita desperdício. E desperdício você sabe o que é, não é? Você tem uma caneta que custa R$2. Você pagar R$100 pela caneta é um desperdício. O valor daquela caneta talvez seja R$1, que é o preço de custo, 50 centavos, mas com o comércio, com tudo, vai que custe R$2. Tudo bem, você entende isso. Mas pagar R$100 por uma caneta que vale R$2, aquela caneta não tem valor para pagar R$100 por ela. Deu para entender? Sim. E as pessoas julgaram Jesus dizendo... Acho que Jesus não mais calma. Mas que desperdício! Para que tudo isso para Jesus? Você acha justo isso? E aí Jesus percebendo, Jesus fala, deixa ela em paz. O que ela está fazendo? Ela está fazendo para o meu sepultamento. Deixa ela em paz. Ela fez o que ela pôde. Essa frase acaba comigo. Porque, ainda que fosse de um valor importante, aparentemente, tudo que ela tinha era esse valor importante na vida dela. E ela não guarda nada, ela não retém nada. Ela lança tudo aos pés de Jesus. Sabe aquela história, aquela parábola que Jesus conta, não é uma história mesmo? Uma história de que as pessoas estão entregando recursos, né? Aí vem uma viúva e coloca 2 moedinhas no lado do braço. Sabe essa história? Não seria mais dramática se Jesus falasse que ela colocou a última moedinha? Tem também. Ela colocou 2, mas imagine se Jesus contasse assim, ela tinha a última moedinha e ela foi e depositou a última moedinha aos pés de Jesus. Sabe o que isso é maravilhoso? Se ela tinha 2 moedinhas, ela podia ter guardado uma. Amém? Vira bem que dá 50% de tudo que tem para Jesus, já é bastante, amém? Amém. Mas aquela mulher não deu 50%. Ela deu tudo que ela tinha, ela deu as 2 moedas. Amém. Essa moça não precisa derramar um perfume, ela quebrou o vaso, ela se rasgou diante do Senhor, tudo que ela tinha, ela entregou, e Jesus reconhece isso. Jesus disse assim, ela fez o que pôde. Amém, amado?
A gente precisa fazer o que pode. A gente pode tão pouco, mas o que a gente pode, a gente tem que enfiar a mão e fazer. Amém, amados? Porque nós somos fracos. Amém? Nós somos poucos, mas o Senhor é grande. E mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Amém? Quando a gente se vê fraco, pequeno, quando a gente se vê incapaz, a gente tenta guardar alguma coisinha para os dias de amanhã. Quando a gente sabe quem a gente é, tudo que a gente pode, a gente faz. Porque sabe que tem mais em Deus. Sabe que tem mais para nós, amém, irmão? Essa mulher, ela fez o que ela pôde. Antecipou-se a ungir para a sepultura. Amados, estamos falando dela aqui 2000 anos depois. Amém? 2000 anos depois, o papo aqui é ela. E sabe o que é interessante? Que a gente está falando de evangelho. E uma atitude que essa mulher, ela tomou aqui, nos revela algo profundo sobre o evangelho. Evangelho tem que levar as pessoas a agradarem a Jesus. Porque é um evangelho que se prega, que a gente tem que agradar as pessoas para que elas fiquem. Conquistar a alma das pessoas, não é para que elas fiquem com você, não é verdade? É para que você possa ter autoridade, para que você possa ser conhecido, para que as pessoas sejam numericamente como você é grande, mas essa mulher ensina algo tremendo. Ela faz tudo por causa de Jesus. Ela faz tudo por amor a Jesus. E Jesus honra essa mulher. Jesus diz, aonde o evangelho for pregado, vou contar o que ela me fez. Todos estão aqui, amados. Queridos, há momentos que se tem que investir. Amém? E quando a gente fala de investimento, há muitas coisas, diz Isaías 55, né? Que as pessoas fazem desperdiçando a vida. Vocês têm gastado os recursos de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não é leite, naquilo que não traz vida. Né? Venham e comprem de mim, de graça. Amém? Bendita o nome de Jesus. Essa mulher, ela pega tudo que ela tem e ela derrama aos pés de Jesus. Mas ela é criticada, porque dizem que o que ela está fazendo é um desperdício. Amém? Essa adoração toda, essa entrega toda, esse trabalho todo, esse esforço todo é desperdício. Você sabe disso, né? As pessoas na rua aqui, ó, acham que vocês são um bando de loucos. Eles acham que vocês estão desperdiçando a tarde de domingo de vocês. Alguns familiares pensam isso de vocês, não pensam? Sim ou não? Sim. Alguns não acreditam que você vai lá perto daquele cabeludo de novo. As pessoas acham que a gente está desperdiçando a vida. Vocês estão aqui? É isso que as pessoas disseram dessa mulher. Estão desperdiçando a vida. Gente tão inteligente. Como é que pode virar crente? Como é que pode? As pessoas dizem que a gente está desperdiçando a vida. Mas a gente quer investir. Amém. Amém. É verdade. Tudo que a gente tem. É mesmo. Em algo precioso que a gente descobriu Amém. em Jesus. Não diz a parábola isso, não é? Aquele que descobre um tesouro no campo vende tudo e adquire aquela propriedade, meus irmãos. A gente tem que ter essa propriedade para nós. E se faz isso com entrega, com o coração rasgado diante do Senhor. É curioso, Pedro, que nesse texto não se diz quem é essa mulher. Amém, amados? Mas o que se diz é o que essa mulher fez. Aonde o evangelho no mundo for pregado, vai ser contado. E disse também que as pessoas dizem, a respeito de pessoas que fazem o que essa mulher fez, que essas pessoas estão desperdiçando recursos, desperdiçando a vida, desperdiçando. Amém? Para você é um desperdício ou é um investimento estar hoje na presença de Deus? Fazer parte dessas histórias que eu acabei de contar para vocês. Eu penso, eu já vivi tanta coisa legal assim, de aventura, sabe? De você ter lugar, cara, olha o que eu estou fazendo aqui, tipo no Palácio do Planalto, lá no sarcófago da Independência, não é? Um lugar que você fala, olha, eu estou aqui, não é? E aí a gente faz oração e Deus responde. Lá em Minas Gerais, eu não sei se vocês acompanharam, hoje eu estava ajoelhado lá, orando, e a gente estava clamando assim, Deus, em nome de Jesus, dá um sinal para nós, que chova em Minas Gerais.
Amados, em Uberlândia, que estavam orando, eles não puderam orar ao ar livre, porque caiu uma tempestade lá. No norte de Minas, a chuva se concentrou. No norte de Minas já é quase a Grécia. A chuva se concentrou lá, irmãos. No nome de Jesus, nesses dias, a Candarinha escreveu também, nesses dias que a gente começou esses decretos, na segunda-feira, lá que eu fui fazer a primeira vez os decretos, eu estava sozinho no Monumento de Ipiranga. Amados, eu cheguei, o céu estava azul. Eu deixei a Tifa na escola, que era estudo do lado do Monumento. Eu deixei ela na escola e fui andar fazer os decretos. O céu estava azul. Eu comecei a orar, fiz os decretos, orei. E choveu em Fortaleza. Choveu em Goiânia, choveu em Boston, meu casal de pastor, o está em Boston, nos Estados Unidos, choveu em Boston, choveu em tudo que for lugar. Onde a gente teve clamando e decretando, Deus faz chuva. Fica no nome de Jesus, é demais fazer parte dessas coisas. É verdade. É demais também, irmãos. Amém. É um desperdício para alguns. As pessoas dizem que é desperdício. Amém? Eu sei que não te importa mais, quando a tua família diz, os caras estão desperdiçando a vida. Você já se acostuma com isso. Porque os caras do mundo que eles estão desperdiçando a vida, não machuca mais a gente, amém? Foi essa percepção de Pedro. Amém? Essa frase que o Marcos toca, que essa mulher disse, ela é muito importante. Na verdade, Jesus disse a respeito dela. Ela fez o que pôde. Amém? Vamos comigo para um outro relato. Eu quero ler João 12. João capítulo 12. O apóstolo João que escreve, amém? Ele também conta a mesma situação. João 12. Só que ele coloca alguns detalhes a mais. 6 dias antes da Páscoa, João 12, 1. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que com ele estava à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus entrando disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, irmão? É a mesma história, só que João dá o nome aos bois. Amém? Era em Betânia, a casa de Simão, o leproso. Mas estavam ali reunidos os amigos de Jesus. Um deles que estava à mesa era o Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dias atrás, amém? A Marta, óbvio. Amém, amados? E a Maria, óbvio, aos pés de Jesus. Toda vez que você vê essa Maria na vida, onde que ela está? Aos pés de Jesus. Amém? Lá atrás, quando Jesus vai juntar com eles, a Marta trabalhando passa e pergunta: ô mestre, não te incomoda que essa mulher está aí, sentada aos seus pés e eu trabalhando? Amém, irmãos? Não tem nada errado trabalhar, pelo contrário, amém? Só que a Maria escolheu a melhor parte. Quando Marcos, ele cita, não é, o cuidado, aparente cuidado com os pobres, exatamente disso que está se falando. Amados, pobres a gente sempre vai ter com a gente. Necessidade de pregar o Evangelho sempre vai estar conosco. Necessidade de fazer coisas sempre a gente vai ter. Mas há um momento em que o Senhor está diante de nós, a nossa presença. A coisa mais importante é a presença do Senhor no nosso meio. Nada mais é importante do que Jesus no nosso meio. Amém, amados? Ela foi criticada, não é? Marta criticou Maria nesse dia lá atrás, porque Maria, tendo Jesus na sua casa, achava que a coisa mais importante não era o que se ia comer, não era a posição correta dos talheres na mesa, mas era a presença de Jesus ali com eles. E Jesus disse: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. É só isso, amém? Aqui de novo, a Marta está trabalhando, o Lázaro está à mesa, amém? E onde que está Maria?
aos pés de Jesus. Por que ela estava aos pés de novo? Porque há pouco tempo atrás, depois que o irmão dela foi morto e sepultado, e Jesus chega, aparentemente atrasado, ela vai para o lugar onde era o abrigo dela, onde ela se sentia seguro. Ela gruda nos pés de Jesus e começa a chorar, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas confiava tanto em Jesus, não é? E nesse dia tão triste, ela abraça Jesus, dizendo: que infelicidade que o Senhor não estava aqui. Mas que tristeza. Porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Amém? Você sabe a história. Jesus nesse dia disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que seja morto viverá. Amém, amados? Jesus ressuscita o irmão dela depois de 4 dias. Jesus manda tirar a pedra e fala: sai, Lázaro! Ele sai! E agora o Lázaro está vendo, não serve que Maria não está. O Senhor Jesus, ele ressuscitou meu irmão. Amém? Ele é o Senhor da minha vida. Amém. Chegou Maria e pumba, vai para os pés de Jesus. E as pessoas olhando dizem: olha lá de novo, essa parecida. Não é? Está desperdiçando. Aqui, João diz que o Judas, o ladrão, disse que ela estava desperdiçando. Vamos ser sinceros. Se o Judas, sabe que você está desperdiçando a tua adoração para Jesus, você não está nem aí, amém, irmão? Que os vizinhos, que as pessoas que não conhecem a Cristo, que tem alguns familiares nossos, digam que a gente está desperdiçando a vida servindo a Jesus, a gente encara, vai. Um ladrão também está desperdiçando a vida servindo a Jesus, que nem liga, né, irmãos? O que importa é o que Jesus pensa de nós. O que importa, amém, é que essa mulher, a Maria, que onde o evangelho for pregado no mundo, todo mundo vai saber o que ela fez, para testemunho para a memória dela. Amados, há 2 anos tem um memorial para essa mulher, para ver o que ela fez. Aqui o João encontrou algo muito interessante. Você já tentou comer? Nós já vimos com um perfume bem forte. Já tentou? Jesus disse que nesse lugar onde eles iam comer, a casa se encheu de perfume que aquela mulher derramou em Jesus. Encheu a casa. Sabe o que isso me faz pensar? Que alguns dias depois, em cada chibatada que ele tomava, não saía cheiro de morte. Aquela adoração que ela pôs nele estava impregnada nele ainda. Amém. E o cheiro da adoração é o que fluía de Jesus. Porque Jesus foi crucificado. Talvez ainda que chegava muito perto, sentia o perfume que essa mulher pôs nele. Porque essa mulher pôs nele por amor. Ela colocou uma adoração tão forte que onde Jesus aparecia, onde Jesus foi pregado nas nações da terra, em cada canto do mundo, o que essa mulher fez vai ser contado. Para muitos é desperdício, mas para nós, aqui Jesus tem feito coisas tão grandiosas. É investimento ou é desperdício? Amém, amados? O que Jesus nos colocar a mão para fazer, que a gente faça com todo o nosso coração. Amém? Quebra o vaso, sabe? Lista tudo. O que a gente tem que a gente não tenha recebido? O que a gente possui que a gente não recebeu de Deus? Amém, irmãos? O que a gente vai receber por dia difícil? O dia difícil é o dia sem Jesus na vida. Esse é o dia difícil, amém? Mas a gente está com Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é o pão que vem do céu. Ele é a água da vida. Aquele que crê nele, amém, vai viver. Amém? Aquele que pega de Cristo se transforma numa fonte que joga para a vida. A gente vai receber na vida. O que a gente vai receber? Aquilo não. É difícil orar. Se orar sem Cristo, irmão, você está errado. Se orar com Cristo, você está nele. Amém? Mais numerosos são aqueles que estão conosco. Amém. Do que aqueles que estão contra nós. É verdade. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amado? Amém. O último texto que eu quero ler contigo é a descrição de Mateus. Outro que estava lá nesse dia. Amém? Mateus. Desculpa. Mateus 26. Abra lá, por favor.
26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Quem se indignou? Só Judas? Não. Os discípulos de Jesus também se indignaram. Aí é duro, hein, irmão? Alô? É mesmo. Os caras da rua, É. os parentes da gente, o ladrão, dizer que a gente está desperdiçando a vida. A gente até já está acostumado, já estamos calejados com isso, amém? Mas os irmãos, Meu Deus, é mesmo. nossos irmãos, os que estão com a gente nessa vida, dizer que aquilo que a gente está fazendo para se aparecer. Verdade. Todos estamos aqui, ó. Sim. Isso dói, sim ou não? Sim. Mas, olha para Jesus. Olha para quem ressuscitou teu irmão. Amém. Olha para aquele que salvou tua família, teu marido, teu filho. Olha para aquele que perdoou os teus pecados. Olha para ele. Olha para ele. Seus olhos vão ser iluminados. Amém, Jesus. Amém? Senhor. Olha para aquele que tem poder para, completar a tua obra na sua vida. Olha para ele. E você não vai dar bola para a galera. Amém, amados? Louvado é o nome de Jesus. Disseram, por esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, ou seja, os trabalhos, os afazeres do ministério, sempre vão ter, mas nem sempre vocês vão estar comigo. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez, para a sua memória. Amém? Amém. A gente, lá na igreja, nesse semestre inteiro, a gente tem meditado muito sobre uma maneira de Jesus falar com a gente, que são as parábolas, né? As parábolas, elas são bem interessantes, porque para as pessoas que não estão nem aí para Deus, é só uma historinha. A história da carochinha, vai? Mas, para os discípulos, para aqueles que são filhos, Jesus explicava todas as coisas. E a parábola se torna uma maneira extremamente tremenda para a gente entender as coisas dos céus. Porque as coisas espirituais que a gente não vê, não é? Através das parábolas, de coisas que a gente conhece, Jesus faz claro, Jesus faz que a gente entende de uma forma simples. Jesus fala do reino dos céus sendo sementes. Um povo agrícola, um povo que trabalhava com animais, quando Jesus fazia associações de coisas espirituais com coisas que eles lidavam, eles conseguiam entender muito mais fácil. Tudo bem, irmãos? Jesus só falava por parábolas, e sem parábolas ele não falava coisa alguma. A vida é isso. Amém? Quando Deus manda construir um santuário, porque ele queria habitar no meio do povo, isso é uma parábola. Amém? Ele sabe que a história que a gente fala, se você não entendeu ainda, eu vou desenhar para ver se você entende. Deus começa com o desenho. Ele começa com um santuário no meio do povo, para que ele possa estar no meio do povo. O que é isso? É o Emmanuel, o Deus conosco. Ele quer estar onde a gente está. Amém? A palavra para tabernáculo em hebraico é Mishkan. Mishkan tem a ver com ser vizinho. Deus quer ser o nosso vizinho. Ele quer estar na nossa cercania. Ele quer tomar conta da nossa vida. Amém, irmão? Sim. Ele quer estar perto. O que essa mulher fez? Amém? Lembra algumas pessoas notáveis na Bíblia. Não é? Uma tem redundância falar, mexido muito comigo e tenho certeza que com todos. É a história de Jesus contando a mulher samaritana, não é? Sei que você já ouviu 8 bilhões de pregações sobre isso. Mas, escuta só um pouquinho isso de novo. Amém? Também que essa palavra entrar no teu coração. Amém. Não é? Aquela mulher vai buscar água ao meio-dia. Não é? Um cântaro de água. Quanto que pesa um cântaro? Uns 2 quilos, não sei. Cabe quantos litros d'água? Uns 10, 15? Quanto que pesa um cântaro cheio? Se a mulher vai ao meio-dia buscar água, por que ela vai ao meio-dia? Porque ela é aquela vinha. Aquela que já roubou o marido de todo mundo, deu para entender? Ela não queria ir de manhã quando todo mundo vai buscar água, para que
parassem de falar mal dela, ainda que fosse verdade, ela não aguentava mais os comentários que faziam dela. Ela vai ao meio-dia, quando ela aparentemente não vai encontrar com ninguém que acuse ela de nada. Jesus, por sua vez, dá um perdido nos seus discípulos, amém? Por que eu digo isso? Porque ele mandou eles comprar comida. Só de 12 para comprar comida. Muita fome. Oi, meu, some daqui que eu quero ficar só, amém? Aleluia! Amém? Ele quer ter encontro com ela. Aleluia! E ela chega tadinha de Jesus e fala assim, pouco d'água para mim. A gente não escuta essa frase que água a gente dá para qualquer pessoa, a gente não nega água para ninguém. Eu falo, moça, você dá um pouco d'água para mim? Ai, que é essa sopa? Mas calma, você judeu, você tá brava, que é? Eu falei, que água, Jesus? Eu tô nervosa. Já viu gente assim? Gente ferida, que fica espinhuda. Você fala, bom dia por quê? O que foi? O que é? Não é assim. Gente, ferida de alma, não é? Sim. Você souber quem que vai te pedir água, você que me pediria e ele te daria água da vida. Ah, você não tem nem como pegar água, você está me oferecendo água, o que é? Gente, cascuda, é difícil, não é? Jesus estava ali por causa dela. Jesus, ele enfrentou as resistências dessa mulher para chegar no coração dela. Jesus se importou com o que falaram, com o que ela falou para ele. A minha deu alguns passos a mais de amor para alcançar o coração dessa mulher, não é? E aí, ela, curioso, tem outra passagem na Bíblia que Jesus fala, né, do pão da vida. As pessoas, né, procurando Jesus, e engraçado que ele dá um pedido nos discípulos para se encontrar com essa mulher. Um outro texto que fala do pão da vida é João 6. Né? Jesus dá um pedido, ele não quer encontrar com aquelas pessoas. E aí as pessoas vão para lá, para cá, procurando ele, e quando acham Jesus em Cafarnaum, Jesus fala assim, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, vocês vieram por causa do pão que vocês comeram. Amém, amados? Eles estavam apenas interessados nos benefícios que se tinha servindo a Jesus. Só isso. Não estavam interessados nele. Deu para entender, amados? Chega no momento da conversa de Jesus com essa mulher, que ela fica no mesmo nível dessas pessoas. Eles só queriam pão, não é? Mas, amados, quando a gente quer só o pão que Jesus tem para dar, a gente não pode esquecer que a gente sente fome mais de uma vez na vida. Que as coisas naturais que a gente busca de Deus, por serem naturais, elas não são saciadas. A nossa fome de coisas naturais é insaciável. Jesus não veio apenas para solucionar problemas naturais. Ele veio para solucionar o problema, que é a nossa falta de relacionamento com o Pai. Ele é o pão da vida. Amém? É extremamente paralelo o que Jesus trata com essa mulher com o que Jesus trata com essas pessoas. Amém? Amém? Só que ela era uma samaritana, não conhecia Deus, não era judia, não era do povo de Deus. Eles eram as pessoas que comiam os pães multiplicados, os que eram curados das enfermidades. Há um momento em que ela está igual a eles. Ela fala, por favor, então me dá essa água, para que eu não tenha mais que voltar aqui, não é? Para beber essa água, para pegar, para sofrer tudo isso. Me dá essa água. Jesus está falando aqui, ó. E a mulher está entendendo aqui, ó. Amém? Jesus está falando de coisas espirituais, essa mulher não é do natural. Tudo bem, amados? Sim. Amém? Amém. Aqueles caras lá queriam que Jesus multiplicasse o pão. Jesus falou, Senhor, eu sou o pão que veio do céu. Essa mulher, conforme Jesus diz, só é maior que o nosso pai Jacó que cavou esse poço dela. Sim. Os caras lá, os discípulos de Jesus, falam, né? Mas Moisés nos deu o pão do céu. Deu nada. Quem deu o pão do céu para vocês foi o meu pai que está no céu. Amém, amados? O conflito é o mesmo. Só que alguns são discípulos, essa mulher não é. Jesus fala, você quer essa água? Você vai buscar o teu marido. Ela fala, então, sabe o que quer? Não sei o que quer, me conta. É que eu não tenho marido. Ah, é? Que bom que você falou que você não tem marido. Você já teve 5 trastes, esse traste para que você não é teu marido, não é? Que bom que você falou a verdade para mim. Vai buscar ele lá. Amém? O que Jesus está dizendo? Ó, você passou de cama em cama a vida inteira, procurando alguém que te chamasse de verdade.
eu quero dizer que eu sou a única pessoa que te amou de verdade. Que no ventre da tua mãe te escolheu e te deu um nome e um sobrenome ainda que você não me conhecesse. Amém, amado? Jesus tocou na ferida para que houvesse cura, para que houvesse transformação. Tudo bem, amados? Aqueles homens lá, ao escutarem Jesus falar do pão da vida, olha o que Jesus fala: o judeu não pode comer carne com sangue, né? E tirar tudo sangue. Jesus fala assim para eles: você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Os caras falando o cabelo. Jesus só falava por parábolas, sem parábolas ele não falava coisa alguma. Para aquela geração que não estava interessada nas coisas de Deus, nas coisas do reino do Pai. Amém, amados? Jesus fala ao coração das pessoas que o querem. Amém, irmão? O que aconteceu com aqueles caras? Quando Jesus fala em comer o seu corpo e beber o seu sangue, ele está falando da aliança, ele está falando da Páscoa, ele está falando do cordeiro que se comeu lá no Egito, ele está falando da ceia, que aqui ia ser oferecida como corpo e como sangue dele daqui a alguns dias. Amém? É disso que Jesus falava. Aqueles que eram discípulos, que comiam pão multiplicado, que eram curados, que eram libertos de demônios, foram embora. Está escrito em João 6, alguns dos que andavam com ele também não criam. Irmãos, alguns dos discípulos também não criam. Alguns dos discípulos também criticavam aquela mulher pelo desperdício. Estão fazendo coisa para eles, estão desperdiçando. Alguns dos discípulos, né? Enquanto essas pessoas, não é, que eram discípulos, que andavam com Jesus, que viam os milagres, que comiam do pão multiplicado, abandonaram Jesus. Essa mulher, amém? Ela faz um negócio que aparentemente ninguém presta atenção, não é? De verdade, eu falo isso com temor, assim, de não vangloriar, mas a minha esposa é esse tipo de pessoa. Ela não faz nada para as outras pessoas verem. Ela faz o que precisa ser feito. Amém. Essa mulher samaritana não sai tocando berrante, não sai tocando chofar do que ela vai fazer. Jesus começa a se escoar, pedindo um pouco d'água para ela. Depois que ela descobre que ele é o amado da vida dela, ela pega, deixa o cântaro no pé de Jesus e vai proclamar o evangelho na cidade. Ela não diz: ó Jesus, eu estou deixando o cântaro para o Senhor, viu? Não. Ela só deixa aquela água. E vai contar para todo mundo que descobriu o verdadeiro amor da vida dela. Amém, amados? Quando ela chega na cidade, ela não diz: olha, filho do Senhor, você é de camisa vermelha na terceira feira. Não. Ela diz: gente, eu conheci uma pessoa que disse tudo a respeito da minha vida. Vocês precisam ouvir ele. Vocês precisam ir lá. Essa mulher não chama as pessoas para ela. Essa mulher leva as pessoas a Jesus Cristo. Bendito é o nome de Jesus. As pessoas vão até Jesus. E sabe o que eles dizem? Nós não cremos mais para as palavras que ela falou. Nós cremos porque nós ouvimos a ele. Amém. Amém, amados? Esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que deixa água, que lança o perfume, que não importa. Ela quer honrar esse que foi tão bondoso para com ela, que foi tão amoroso para com ela. Amém, queridos? Bendito é o nome de Jesus. Amém. Alguns que vão dizer que é desperdício. Para você, amados, é um investimento Amém. na sua vida. É verdade. Amém. Eu creio. Investir os últimos anos nossos aí. Amém. Amém? Alguns desses últimos anos são 60 anos pela frente. Se Jesus não voltar, não é? Alguns vão ser uns 10, uns 5, não sei quantos vão ser, uma semana, um dia, quantas horas? Faça o resto da sua vida servindo a Ele. Amém. Amém? Amém. Eu encerro contando uma coisa que eu ouvi de um rabino uma vez. Eu fui num bar mitzvah é quando o menino chega na idade de 13 anos, né? Ele é reconhecido como homem. Então eu fui num bar mitzvah de um rabino, e naquele ano, esse menino fez aniversário bem na semana em que estava se lendo o trecho da Bíblia que fala de Noé. E aí aquele rabino disse para aquele menino: filho, olha, a palavra arca, né, a arca de Noé, é a mesma palavra usada para um móvel que tem toda a sinagoga, que fica voltado para o Oriente, para o nascer do sol, e onde eles guardam a Torá, onde guardam a palavra. Então aquilo se chama Aron Kodesh,
a Arca Santa. Então, a Arca de Noé é como se fosse, amém, uma representação disso aqui que guarda a palavra. Amém, amados? E aí o rabino diz para o menino, olha filho, para você ser salvo de tempestades que acontecem na vida, você tem que construir uma arca. Amém? Para que você possa entrar nela um dia. Um dia que a arca estava pronta, Deus falou para Noé, entra na arca. Daquele rabino disse para aquele menino, olha, constrói uma arca, porque haverá dias que Deus vai falar para você, entra na arca. Você tem que ter uma arca para entrar nela. Amém? Amém. Só que a Bíblia conta que o Noé, no tempo que os homens passaram a viver apenas 120 anos, o Noé demorou 120 anos para construir a arca. O que isso quer dizer? Que para construir uma arca, para você morar dentro dela, para você ser livre das intempéries, das desgraças que esse mundo está para trazer, você tem que gastar o resto da sua vida construindo isso. Amém. Amém? Houve um homem que foi crucificado com Jesus. Ele teve poucos minutos, ou talvez algumas horas, para construir essa arca. Mas ele disse, mestre, por favor, que hoje o Senhor possa se lembrar de mim quando entrar no paraíso. E Jesus garantiu, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem devotou o resto da vida dele, minutos, para construir um lugar de segurança, para que ele pudesse estar habitando no dia mau. Amém, amados? Essa mulher morreu, mas o que ela fez está vivo. Bendito é o nome de Jesus. Não perca a oportunidade. A oportunidade é agora. Amém. Preste atenção no que eu vou dizer. E com isso encerro, pastor. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, no terceiro dia, algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Foram com o quê? Com perfumes. Por quê? Para preparar o corpo para Jesus ser enterrado. Jesus não foi enterrado, amém? Ele foi sepultado. Mas elas foram para preparar o corpo, porque era a véspera de feriado, não dá para fazer isso. Então quando chegaram no sepulcro, com os perfumes nas mãos, não precisava mais. Ele já tinha ressuscitado dos mortos. Agora não precisa mais. Eu já ressuscitei. O que aquela mulher fez, o centro de oportunidade que ela teve, foi na hora em que todo mundo achou que era desperdício. Mas ela achou que era o maior investimento na história. Amados, daqui a pouco tempo, em nome de Jesus, daqui a alguns dias, Jesus vai voltar. Amém? Quem crê que Jesus vai voltar? Amém. Quem crê na Bíblia? Amém. Quem crê que Jesus vai voltar e ele vai reinar nesse mundo natural? Amém? O Rei dos Reis, amém? O Rei eterno vai reinar, se crê nisso. Mas daqui a pouco tempo ele vai reinar. Ele vai voltar. Ele vai estar lá em Jerusalém, amém, amados? E ele vai governar sobre todas as nações da terra. Isso vai acontecer, amém, amados? Quando isso acontecer, como você e eu somos crentes, cremos em Jesus, amém? Entregamos a nossa vida para Ele, nós vamos adorá-lo naquele tempo, sim ou não? Naqueles dias, não seremos só nós. Naqueles dias teremos bilhões de pessoas, de todos os povos, de raças, de tribos, de línguas, de nações e épocas. Todo mundo adorando a Deus. Se destacar a cara vai ser difícil. Agora é a hora de se destacar. Amém. Agora é a hora de chamar a atenção de Jesus, por causa da sua devoção a Ele, por causa do seu coração contrito diante dele. Agora é a hora de você chamar a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus. Amém. Amém. Seja submisso. Amém. Seja disposto, seja disponível. Amém. Faça além do que te pedem. Vá além do que pedem para dar uma vida anda duas. Amém. Amém. Faz o que você pode. Amém. Amém. E Jesus pode olhar para você e dizer assim, olha, a própria pessoa fez o que pôde. Amém, amados, nesses dias, a gente fez o que pôde. Amém, amados. Amém. Que serve inútil que a gente é. Amém. A gente podia ter feito mais, podia ter tentado falar com mais pessoas, conectar mais gente. Mas a gente fez o que pôde. Esse é o coração. A gente fez nada. Jesus merecia tudo, muito mais do que a gente podia dar. Mas que Jesus possa olhar para o teu coração e dizer, não moleste ele, deixa ela, vai. Ela fez o que ela pôde. Amém? Amém. O que essa pessoa fez, eu vou lembrar. O que essa pessoa fez marcou minha vida. O que essa pessoa fez ficou impregnado na minha vida.
te abençoe em nome de Amém. Jesus. Eu quero agradecer o Senhor pelo Ninho das Aves, porque aquilo que foi gerado aqui nesses dias tocou a nossa nação em vários lugares, foi proclamado também por brasileiros fora do Brasil. Eu quero te dizer, olha, com os olhos espirituais, e faz mais do que você podia pedir ou pensar. Amém. Amém? Amém. E a gente pede mais. Amém? E a gente espera mais. Mas Deus ainda vai nos surpreender. Amém. Surpreenda Deus. É. Pode colocar em pé? Um dia, Davi falou assim, pensou alto. Eu moro numa casa feita de cedro. Olha que casa legal essa que eu estou. Olha só. Olha como Deus me prosperou. Olha, agora eu sou rei. Era um pastorzinho de ovelha que ninguém dava bola para mim. Agora eu sou rei. Mas a arca do Senhor, tá, entenda? Na hora que Davi pensou isso, amém? Deus capta o profeta e fala assim: faz conforme tudo está no teu coração. Deus fala assim: fala para Davi, eu já pedi alguma coisa? Eu tenho morado em tabernáculos frágeis, não é? Eu tenho morado em tendas frágeis, tantas gerações. Eu já pedi alguma vez que alguém tivesse uma casa para mim? Eu já pedi um negócio desse? Mas isso é louco. Você quer construir uma casa para mim? No dia que o Salomão, filho de Davi, apresenta a casa para Deus, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Eu não habito. Mas por causa do teu coração, Davi, eu vou entrar lá. Amém? Quando se inaugura a casa, sabe o que acontece? Deus entra na casa. Só por causa de amor de Davi. Olha o que Deus faz. O Moisés fez uma loucura. Deus, deixa eu ver a tua face. Cara, você não sabe que é impossível ver a face do Senhor e continuar vivo? Mas tá bom, vai, porque você quis isso, Moisés, eu vou fazer. Faz o seguinte, Moisés, ó, entra na rocha pendida. Quem que é a rocha pendida? Quem que é o rochedo da nossa salvação? Aquele que foi pendido nas mãos dos pés. Quem que é a rocha pendida? Olha que Deus falou para Moisés: Moisés, entra na frente da rocha, eu vou colocar minha mão, e eu vou passar pela rocha, e quando eu der as costas para você olha para mim, e eu vou te mostrar a minha glória. Olha que malabarismo que Deus fez. Porque Moisés quer, Deus dá um jeitinho. Quando as pessoas querem ver a glória dele, quando as pessoas querem mais do que as pessoas comuns, Deus se apresenta, Deus valoriza o que ele entrega para ele de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, de todo o meu coração, por estar aqui com os meus irmãos e amigos, por estar aqui mais uma vez em Casárias, Pai. Nós queremos juntos abençoar a vida do profeta Dario, do profeta do apóstolo Dario. Queremos graças ao Senhor por ele, abençoa o Chile, abençoa o pastor Giraldo, a pastora, recebe sobre eles a tua graça, o teu poder. Mas queremos te louvar, Pai, para aquilo que o Senhor tem feito nessa nação, através dos meus irmãos. Eu quero abençoar esse lugar. Eu quero pedir, Pai, ativa, Deus, de uma forma extraordinária, sobrenatural, cada área que está aqui, cada área desse ninho, Pai, que possa pensar voos mais altos, que possa viver as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem treinado um povo, Pai, tem ativado mentes e corações, tem ativado mãos, Senhor, para a batalha. Nós esses dias clamamos, decretamos a nosso próprio respeito, baseados na tua palavra, nós cremos em Ti. E em nome de Jesus, Pai, Senhor, por fé, nós começamos, Pai, não vai começar, nós começamos a agir conforme as tuas promessas. Bendito seja o teu nome, com todo o meu amor e gratidão. Eu abençoo essa casa, eu abençoo, Senhor, a família do apóstolo Dario, do profeta Dario, da pastora Cristina, os pastores, Senhor, dessa casa, os meninos, os profetas, os evangelistas, os mestres. Senhor, essa casa eu abençoo. Em nome de Jesus, Pai, e nós somos um só povo, somos um único Deus, que deve ser honrado e glorificado. Pai, nós queremos investir toda a nossa vida no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém.